Olá! Essa primeira aula, chamada de Objetos à Nossa Volta, é para a gente começar a se aproximar dos objetos que estão à nossa volta e para a gente começar a perceber esses objetos de uma maneira um pouco diferente. Perceber com mais atenção com relação às características desses objetos e principalmente em como que a gente se relaciona ou como a gente pode se relacionar com esses objetos que estão no nosso cotidiano, para que depois a gente consiga transportar esses objetos do cotidiano para uma cena, por exemplo. Então, nesse primeiro momento, eu vou trazer para vocês, por meio dessa apresentação de slides e dos meus comentários, né, junto com essa apresentação, características de objetos, né, por aquilo que eles são, né, sem pensar ainda nesses objetos para a cena, mas para a gente já ir se aproximando e pensando em como, né, quais são os caminhos que a gente pode utilizar para levar esses objetos em algum momento para a cena também. O nosso primeiro exercício, eu vou pedir que você feche os seus olhos e que durante esse momento que estiver com os olhos fechados, você pense quais são os objetos que estão à sua volta neste momento. Tentando lembrar tudo aquilo que está à sua volta. Então, quais são os objetos que neste momento estão em contato com o seu corpo? Quais são os objetos que não estão em contato, mas que estão ao seu alcance nesse momento? Quais são os objetos que não estão necessariamente ao seu alcance, mas estão ao alcance da sua visão? E quais são os objetos que não estão nem ao alcance da sua visão, mas que você sabe exatamente onde eles estão, quais eles são e como eles são? Conseguiu fazer uma lista desses objetos? Muito bem. Então, pode abrir os olhos e dê uma olhada em volta. Veja quais os objetos que você conseguiu lembrar, os que estão em contato com seu corpo, os que estão ao seu alcance, os que estão ao alcance da visão e os que não estiverem ao seu alcance, mas perceba principalmente quais objetos você nem lembrou e que agora você está vendo, o que você está tocando, e esses objetos estão aí, já estavam aí o tempo inteiro, mas que talvez agora você esteja percebendo eles de uma outra maneira. Para a gente começar a localizar os objetos, um dos objetivos dessa aula é também a gente localizar esses objetos não só fisicamente, mas também conceitualmente. Então, com quais conceitos a gente pode trabalhar para começar a perceber de maneiras diferentes os objetos que estão ao nosso redor? Dos primeiros entendimentos que a gente pode começar é o entendimento do que são coisas. O conceito de coisa. As coisas podem ser coisas físicas, mas também podem ser coisas que não são físicas. Nós temos coisas à nossa volta, coisas palpáveis, que a gente pode interagir fisicamente com elas, mas também nós temos pensamentos, temos ideias, temos sonhos, temos palavras que não são palpáveis, mas que são coisas também. E dentro desse âmbito das coisas, nós encontramos coisas que são concretas, coisas que são palpáveis. E essas coisas que estão no nível da materialidade, nós vamos chamar de objetos. Portanto, nem todas as coisas são objetos, mas todos os objetos são coisas. E dentro do âmbito dos objetos, nós encontramos os artefatos. E os artefatos vão ser esses objetos, ou seja, coisas concretas, coisas palpáveis, mas que são feitas pela mão humana. A palavra artefato ela vem do latim artefactum, que é feito com arte.
E essas coisas feitas com arte são artesanias, são coisas feitas pela mão humana para alguma necessidade, para algum desejo humano de realizar essa materialidade, estão dentro do âmbito dos objetos, que por sua vez está dentro do âmbito das coisas. Então, nem todo objeto é um artefato, mas todo artefato é um objeto. Para essa aula, nós vamos trabalhar dentro do âmbito dos objetos. Então, a gente não vai trabalhar com os conceitos só dos artefatos, só das coisas feitas pela mão humana, mas também não seremos tão amplos de falar de todas as coisas. Então, a gente vai centrar essa aula nos objetos. E tentando organizar os objetos, ainda que conceitualmente, a gente vai seguir como referência um livro de um designer alemão e professor de design industrial chamado Bernd Lobach, que ele nasceu em 1941, ele trabalha na Alemanha ainda. Ele escreveu um livro chamado Design Industrial. Ele escreveu esse livro em 2001. E nesse livro, que segundo o prefácio dele, ele escreveu para auxiliar nas próprias aulas dele de design industrial na universidade e para ajudar a situar os seus alunos nas conceituações sobre os objetos, já que o trabalho do designer industrial ou designer de produtos é principalmente o de criar ou de recriar objetos que vão ser usados no nosso dia a dia. Então, para que se tenha esse momento da criação do objeto, é interessante que o designer entenda o que é o objeto, como ele funciona ou como ele pode se relacionar com os seres humanos. Então, o principal ponto que é trabalhado por esse autor neste livro são as relações entre humanos e objetos. Como se dão essas relações e como que isso vai se construindo ao longo da história e de diversas maneiras. Então, aqui nessa imagem, eu trago uma espécie de um resumo de alguns conceitos que o Lobach traz neste livro dele e que ele traz uma série de classificações sobre os objetos. Essas classificações elas não têm a intenção de fechar o objeto num determinado conceito. O que ele chama de um objeto natural é só aquilo e nada mais, e não interage com outras formas. Não é isso. A ideia dessas classificações é ter um olhar mais apurado para uma dessas possibilidades. E se o objeto ele se encaixa em uma dessas possibilidades, isso não impede ele de interagir com outras possibilidades. Então, tratando que com esse fluxograma, a gente tem um resumo, né, uma visão mais geral de várias dessas classificações que o Lobach vai trazer em uma das partes do seu livro. Então, rapidamente, né, passando aqui um olhar geral por esse fluxograma, depois a gente vai seguir estudando especificamente cada um desses itens. Tá? Mas, de início, ele faz uma grande classificação dos objetos, dividindo em 4 tipos. Os objetos naturais, os objetos modificados da natureza, os objetos artísticos e os objetos de uso. Então, ele entende que os objetos eles podem ser compreendidos de 4 principais maneiras. Como ele vai estudar principalmente os objetos que ele chama de objetos de uso, né, os objetos que são feitos para terem uma utilidade prática no nosso dia a dia, ele vai destrinchar esse conceito dos objetos de uso e vai ramificar esse conceito. Então ele vai fazendo a gente seguir um caminho para verificar que os objetos de uso eles podem ser produtos artesanais ou produtos industriais, e tanto um quanto o outro, esse objeto, né, sendo artesanal ou industrial, ele pode ser classificado em uma das 4 categorias que ele coloca a seguir, que são produtos para consumo, produtos para uso individual, produtos para uso coletivo e produtos para uso indireto. Independente das classificações
intermediárias que foram colocadas ali, dos produtos de consumo individual, coletivo, indireto, seja ele artesanal ou industrial, uma coisa bem importante também que o Lober traz nesse livro dele é que os objetos de uso, todos eles possuem 3 funções. Eles podem ter a função prática, a função estética e a função simbólica. E essas 3 funções, elas são intrínsecas, elas estão ligadas totalmente uma à outra. Não existe um objeto que só tenha uma dessas funções. O que pode acontecer é de um objeto ter uma dessas funções mais evidente do que as outras duas, ou ter 2 dessas funções muito mais evidentes do que uma terceira. Mas, de qualquer forma, todos os objetos vão ter essas 3 funções, sempre em relação ao nosso olhar de seres humanos que interagimos com estes objetos. Então, começando a tratar das primeiras classificações, né, dos 4 principais tipos, o que ele chama de objetos naturais são aqueles que não necessitam de qualquer intervenção humana para sua elaboração, permanência ou extinção. E são objetos utilizados tal como encontramos na natureza. Alguns exemplos de objetos naturais. Temos pedras, folhas, conchas, flores, galhos, terra, enfim, qualquer material que nós encontramos na natureza e que não foi modificado pela mão humana são considerados objetos naturais, nesse caso. No entanto, uma questão que é colocada pelo Lober e também é discutido, né, e que nos interessa diretamente, né, para nós que pretendemos utilizar os objetos em relação à cena teatral, por mais que a gente não modifique o objeto, uma vez que nós interagimos com esse objeto, nós modificamos ele de alguma forma, ou modificamos o nosso olhar em relação a este objeto de alguma forma. No caso da imagem que consta aqui na tela, à direita superior, as folhas. São várias folhas, provavelmente de uma mesma planta, mas com tempos de decomposição diferenciados. Porque temos folhas mais verdes, folhas amareladas e folhas já indo para o marrom, né? Folhas já secando. Só que essas folhas, por mais que ninguém tenha modificado as folhas, ninguém tenha tingido essas folhas ou que não tenha manipulado geneticamente essas folhas, elas foram organizadas de uma maneira que nós percebemos que alguém fez isso. Essas folhas não cairiam da planta e se organizariam naturalmente dessa maneira. Então, essa imagem, ela nos passa alguma sensação. Uma sensação de organização, uma sensação de escala de cores em degradê. Ela nos passa algumas informações estéticas. Essas informações estéticas são fruto de uma interação humana com o objeto folha. Alguém teve o cuidado de selecionar as folhas pelo tamanho, pelos tons de cor e organizá-las de uma maneira que comunica alguma coisa. E isso nos interessa, mas com objetos que não foram manipulados em sua estrutura, em sua materialidade. A imagem que está abaixo à esquerda também segue a mesma lógica. Né? A gente vê que são várias folhas caídas no chão, provavelmente é uma floresta, um lugar onde tem muitas árvores com esse tipo de folha, mas foram selecionadas determinadas folhas e colocadas numa organização espacial, né, de vários círculos concêntricos. E isso nos dá uma sensação, isso nos causa alguma coisa, ver essa imagem, com objetos naturais. A imagem logo acima, com as pedras em um recipiente, aparentemente são pedras coletadas aleatoriamente, pedras que não foram manipuladas, não foram pintadas ou cortadas, né? São pedras que talvez tenham sido realmente encontradas aleatoriamente no chão em algum lugar. Mas elas estão todas ali reunidas em um recipiente específico.
Então isso também nos leva a entender que houve alguma interação humana com relação a essas pedras. E isso nos diz as conchas abaixo também. Então, quando a gente trata de objetos naturais, a gente está tratando da materialidade natural do objeto, mas não necessariamente da interação com este objeto natural. Por sua vez, os objetos modificados da natureza são aqueles objetos naturais, mas que sofreram alguma modificação para suprir uma necessidade humana, como, por exemplo, o ato de afiar a ponta de um galho de árvore para fazer uma lança, ou esculpir uma pedra para usá-la como um recipiente, ou imbricar folhas para proteger das intempéries. São exemplos de objetos que são naturais, mas que tiveram alguma modificação humana. E aí é uma coisa bem interessante a gente pensar também que em todos esses exemplos há sempre um verbo aliado ao exemplo. Então é afiar a ponta de um galho de árvore, esculpir uma pedra, imbricar folhas. Se a gente está usando verbos, o verbo sempre indica uma ação. E essa ação é proporcionada por quem? Nestes exemplos, por nós, humanos. E aqui nessas imagens, nós temos, por exemplo, uma oca indígena que utiliza os materiais da natureza, utiliza palha, utiliza barro, utiliza galhos para produzir um local de proteção contra a chuva, contra o sol, contra o frio. Nós temos a imagem à direita, um pouco mais abaixo, de flautas produzidas com ossos, que são ossos, são matéria orgânica de provavelmente animais, mas que eles foram transformados em instrumentos musicais, com a adição dos orifícios, numa determinada distância, um determinado tamanho entre esses orifícios, e que soprando e fechando e abrindo esses furos vão produzir uma sonoridade. E à esquerda nós temos ali algumas ferramentas, né, feitas com pedras, feitas com galhos, com cipós, e ferramentas que a gente identifica perfeitamente que são produzidos com matérias da natureza, mas que foram reorganizadas para cumprir uma função muito específica. Com relação aos objetos artísticos, segundo Lober, são aqueles que não precisam necessariamente ter uma função utilitária prática e que comunicam pela sua totalidade, mediante os seus elementos estéticos, como a forma, a cor, o material e outros. Por essa razão, os objetos artísticos são considerados mais complexos pela concentração de informações objetivas e subjetivas que estão envolvidas nas relações com o seu fruidor. Isso significa que um objeto artístico ele pode sim ter uma função utilitária. Nós podemos ter uma cadeira que é um objeto artístico e também serve para sentar. Nós podemos ter um copo que é um objeto artístico, mas que também é feito para ser um recipiente para algum líquido. Ser um objeto artístico não impede deste objeto ter também alguma funcionalidade prática. Mas ele não precisa. O objeto, que é considerado como objeto artístico, ele tem a sua maior utilidade, entre aspas, por ser arte. E sendo uma matéria artística, ela vai interagir com o seu usuário, ou melhor, com o seu fruidor, pelas suas características próprias. E essas características vão ser objetivas e também subjetivas. Como, por exemplo, nestas imagens. Nós temos três objetos ou três conjuntos que podem ser considerados como objetos artísticos, mas que podem ter também alguma função prática, utilitária deles.
Por exemplo, a imagem mais abaixo, à direita, uma espécie de uma mandala, ela pode ser tranquilamente um azulejo, ela pode ser um piso, pode ter uma função em alguma edificação, por exemplo. Mas o que mais se destaca neste objeto é justamente as suas características de forma, né? Então, as formas geométricas que são utilizadas, os quadrados, os formatos, o formato central, né, que lembra pétalas de flores, a combinação de cores, o verde, do azul, o vermelho, o amarelo, e principalmente a organização dessas formas, né, que traz uma figura geométrica, uma figura geométrica complexa, né, com quadrados em volta, com os quadrados em diagonal, numa segunda camada, e esse revezamento de formas, de cores, a forma de organizar, nos traz uma sensação. Quando a gente olha para um objeto como esse, a gente cada pessoa pode ter um tipo de sensação diferente. Uma pessoa pode olhar para esse objeto e ter uma sensação de tranquilidade muito grande, porque vê toda uma organização absolutamente simétrica. Outra pessoa pode olhar o mesmo objeto, ter a mesma sensação de simetria e se sentir extremamente incomodada com isso. A pessoa ter muita vontade de ir lá e bagunçar a ordem desses quadradinhos e dessas cores, porque acha que isso está organizado demais, que isso é muito limitador. Então, uma mesma característica objetiva, que são as cores e a organização das formas geométricas, pode trazer sensações subjetivas diferentes de acordo com a pessoa que está em contato com essa obra. Uma pessoa pode achar isso muito confortante e outra pessoa pode achar isso desesperador. A imagem à esquerda, né, dessas argolas, né, colocadas uma quase que em cima da outra, também pode trazer todo tipo de sensação para a gente. A gente pode olhar para esse objeto e dizer, legal, não tem nada demais. A gente pode olhar para o objeto e pensar, nossa, isso aqui seria algo impossível. Estes aros jamais ficariam equilibrados nessa posição. Outra pessoa pode pensar, bom, estes aros estão equilibrados, estão ali parados, justamente porque há uma solda entre eles. E alguém pode olhar para esse objeto e pensar, é um ótimo objeto para ser um peso de papel. Então, estes objetos artísticos, eles são mais complexos, porque eles envolvem questões objetivas e subjetivas e que cada pessoa vai se relacionar de uma maneira diferente com relação ao objeto. O criador da obra pode ter uma expectativa. Eu quero que quando o público se depare com a minha obra, tenha certas sensações. Mas ele não é capaz de controlar isso, porque isso vai ser o papel do público depois. Então, os objetos artísticos eles vão interagir com o público não só pela sua função prática, mas também e principalmente pelo seu material, então pela forma que ele tem, pelas questões estéticas e também por tudo aquilo que ele suscita no público. E os objetos de uso são aqueles que, nas palavras de Lobar, pode-se definir os objetos de uso como ideias materializadas com a finalidade de eliminar as tensões provocadas pelas necessidades. A eliminação das tensões ocorre durante o processo de uso, quando o usuário desfruta das funções do objeto. Então, o que é mais eminente com relação ao que o Lobar chama de objetos de uso é justamente a função do objeto, que é o que ele chama de eliminar tensões. Por exemplo, neste momento eu estava sentindo a garganta seca e eu tinha a necessidade de ingerir água. Por ter essa necessidade e não
ter de imediato, se eu não tivesse de imediato como suprir essa necessidade, isso geraria uma tensão. Eu preciso de água, eu não tenho como levar a água até a minha boca. Isso seria um impasse a ser resolvido. Bom, se eu utilizasse apenas o meu corpo como um meio para conseguir eliminar essa tensão, o que eu faria? Eu iria até um lugar onde há água, eu talvez pegasse um pouco de água com as minhas mãos, fazendo um formato de concha, e levaria as minhas mãos até a boca. Isso eliminaria a tensão inicial, que é eu preciso ingerir água. Bom, esse processo de usar a mão para ingerir água funciona. Nós vemos que os nossos animais de estimação, por exemplo, fazem até melhor do que isso. Né? Eles vão direto com a língua onde tem água. O nosso cachorrinho, o nosso gatinho vai beber água. A ferramenta para beber água é a própria língua. Mas nós, seres humanos, em algum momento do nosso desenvolvimento enquanto seres sociais, nós percebemos que isso não era o jeito mais eficiente para tomar água. Em algum momento, alguém percebeu que se utilizasse, por exemplo, uma folha que fizesse um formato de concha, conseguiria tomar mais água do que utilizando a própria língua ou utilizando as mãos. Mas aí percebeu que a folha ela se desmanchava muito fácil. Então, cada vez que ia beber água, tinha que ir lá e catar uma folha nova, ou ter que achar uma folha ideal para fazer isso. Aí começou, talvez, a utilizar outros materiais já da natureza que tinha ali, uma concha, talvez. Utilizava a concha, enchia a concha de água, bebia direto da concha. Bom, mas uma concha não é uma coisa assim tão fácil de achar em todo lugar. Talvez seja bom fazer algo que eu possa fazer vários desse e que toda a população possa ter cada um a sua concha pessoal. E aí vai lá e de repente descobre que com barro se consegue moldar algo no formato de uma concha, mas uma concha não é o jeito mais prático de segurar, então talvez algo menor e algo redondo. E aí cria-se o primeiro copo de barro. Mas o barro ele se desmancha com água com o tempo. Então quem sabe cozinhando o barro, então ele fica mais firme. Bom, e aí do barro para o vidro, do vidro para o metal, enfim, toda uma evolução, uma possível evolução dos objetos, ela vai ocorrer sempre quando há um processo de tensão, quando a gente percebe que, peraí, isso aqui está sendo feito dessa maneira, mas poderia ser feito de uma outra maneira mais fácil. E aí é onde o ser humano começa a criar as coisas. O poeta Mário Quintana, ele escreveu um livro de poemas intitulado Da Preguiça como Método de Trabalho. É um livro muito interessante que eu recomendo a todos que leiam esse livro e que ele traz uma série de poemas que brincam justamente com essa capacidade humana de ser preguiçoso. E o quanto a preguiça foi capaz de desenvolver praticamente toda a tecnologia que nós temos até hoje. Então, se hoje a gente tem um controle remoto, é porque alguém teve a preguiça de levantar para mudar o canal da televisão. Se a gente tem um telefone, é porque alguém teve a preguiça de se deslocar da sua casa até outro lugar para falar com outra pessoa. De algum modo, a maior parte das coisas que nós criamos tem, de alguma maneira, relação com a nossa preguiça. Então, os objetos de uso vão ter sempre essa característica de substituir, de alguma maneira, a nossa ação humana. Então, o que um garfo faz? Né? Para que serve o garfo? O garfo substitui os nossos dedos para pegar o alimento. O que faz a faca? A faca substitui os nossos dentes para cortar o alimento. E assim por diante. Se a gente analisar com profundidade, uma grande parte dos objetos que estão à nossa volta estão substituindo nós, humanos, ou substituindo partes de nós, para que
aquilo que o objeto faz, faça de uma maneira muito melhor do que nós faríamos com o nosso próprio corpo. E hoje a gente tem uma infinidade de objetos à nossa volta, né, que são considerados os objetos de uso, e dos mais diversos materiais. Nós vamos ter objetos que são feitos de materiais que a gente ainda reconhece a fonte natural, como, por exemplo, uma corda de sisal. A gente vê que é uma corda que ela é feita com uma fibra natural, né, com uma espécie de um cipó. A gente vê o cabo de uma machadinha e sabe que é madeira, sabe que essa madeira veio de uma árvore. Mas a gente também tem objetos que já têm um grau de processamento da matéria-prima que a gente já começa a não reconhecer mais tão diretamente, ou às vezes nem reconhece nada da natureza deste material. Um rolo de papel higiênico, a gente sabe que o papel é feito da celulose e que a celulose é retirada da madeira. Mas diretamente a gente não relaciona o papel com a árvore. Os plásticos que são derivados de petróleo, a gente olha para o plástico, a gente tem uma ideia do que é o petróleo e não faz uma ligação direta. Muitos dos metais, né, a gente reconhece o metal, mas se a gente vê o minério extraído daquele metal, a gente não diz que, peraí, isso aqui é ouro, porque lá no meio do minério do ouro é um pó muito tênue no meio de vários outros minérios. Então, há níveis diferentes de processamento da matéria natural para chegar até o objeto de uso. E seguindo com as classificações, então, a partir dos objetos de uso, o Lobar ele vai chamar a atenção para as diferenças que ocorrem entre produtos artesanais e produtos industriais. Então, os produtos artesanais, aqueles feitos de uma maneira mais... vou dizer o óbvio, da maneira não industrial, porque o industrial é a nossa referência atualmente. O produto artesanal é aquele feito por um artesão, por um grupo muito pequeno de pessoas, mas que vão fazer aquilo de uma maneira menos eficiente do que aquela maneira que a indústria é capaz de fazer. Então, vamos ver alguns principais tópicos que são as diferenças entre os produtos artesanais e os produtos industriais, mas tendo em mente, por exemplo, estas duas imagens que estão na tela agora dos bules, de um bule artesanal e de um bule industrial. Então, os produtos artesanais, eles vão ter como uma das características, a produção em pequena escala. Em contrapartida, os produtos industriais vão ter uma produção em larga escala. Isso se dá pelo processo de produção, porque o produto artesanal ele vai ser feito basicamente por uma pessoa ou por um pequeno grupo de pessoas e para atender também pequenas demandas. Já um produto industrial ele vai ser feito em larga escala e num processo que envolve muitas etapas e que envolve muita gente também. Um bule, por exemplo, artesanal, ele vai ter as características que o artesão que está produzindo esse bule vai dar a esse objeto. Um produto industrial, no caso de um bule industrial, ele vai ter as características que, primeiro, um designer industrial vai planejar, então tem uma pessoa, um grupo de pessoas que projeta o produto. Depois, esse produto ele vai para uma linha de produção. E essa linha de produção, para ser mais eficiente, ela vai ser também bastante fracionada. Então, algumas pessoas vão construir umas partes, outras pessoas vão construir outras partes, depois reunir tudo e dar prosseguimento para a venda desse produto. E essa questão da quantidade que é feito é o principal diferencial entre um produto artesanal e industrial, porque o produto industrial ele vai sempre procurar produzir mais gastando menos. Esse é o princípio da indústria, é ser eficiente.
ao máximo, o máximo de eficiência. O produto artesanal não tem a preocupação com o máximo da eficiência no processo de produção. Ele vai ter outros tipos de preocupações que vão ser o que fazem com que até hoje, né, desde que houve a Revolução Industrial, até hoje existem produtos artesanais e que têm também o seu valor. Outra característica, né, que diferencia os produtos artesanais e industriais são as questões da personalização do produto ou da despersonalização desse produto. Enquanto um produto industrial, ele praticamente não se propõe a ser personalizado de acordo com cada usuário, um produto artesanal já pode ter essa possibilidade. Porque, digamos que tenhamos um sabonete artesanal. Então, há uma pessoa que produz sabonetes artesanais. Ele vai produzir em uma pequena escala, porque ele não tem meios de fazer essa produção em larga escala. Por outro lado, ele consegue, fazendo poucos sabonetes, consegue personalizar esses sabonetes de acordo com a sua clientela. Então, se ele tem um cliente ou alguns clientes que preferem aquele sabonete, mas com uma fragrância mais suave, ele pode fazer. Ele pode selecionar, dessa minha produção de 100 sabonetes, eu quero 10 deles com uma fragrância mais suave. Já numa indústria, isso é muito difícil acontecer, porque isso envolve muitas etapas no processo, e se temos uma máquina que produz 100 sabonetes por hora, para modificar ela para fazer só 10 sabonetes com outra fragrância, muda todo o processo de elaboração desse produto. Então, não vale a pena para a indústria produzir coisas personalizadas. Os produtos artesanais, por ter uma produção pequena, eles também atendem pequenos grupos de usuários. Por isso, também, a possibilidade de um contato mais próximo com quem vai consumir esses produtos. Já os produtos industriais, como atendem grandes grupos, eles podem atender não só Florianópolis, não só Santa Catarina, não só o Brasil, podem atender o mundo inteiro, podem atender todos os países com o seu produto industrializado. Só que, como é que eu vou vender um sabonete em Florianópolis e esperar que o comprador francês, ou que o comprador canadense, ou que o comprador sul-africano, ou que o comprador chinês tenham exatamente o mesmo gosto, ou que queiram exatamente os mesmos sabonetes? Então é preciso fazer algo que agrade a todos, mas que ao mesmo tempo vai ter que deixar a desejar em algum aspecto a todos. Então o produto artesanal ele pode ir direto naquela cultura que ele atende. Então um sabonete para ser revendido em Florianópolis vai atender às expectativas de quem vive em Florianópolis, que são diferentes das pessoas que vivem na Finlândia. E o último tópico, que é mais significativo na diferença dos produtos artesanais e industriais, tem a ver com o conhecimento do processo de fabricação. Porque nos produtos artesanais, esse conhecimento de quem produz, ele é completo. Então, quem faz o sabonete artesanal vai compreender desde a escolha dos materiais, a criação da forma que vai ter esse sabonete, ao processo de elaboração do sabonete, até o conhecimento de para quem ele está vendendo. Já num produto industrial, esse conhecimento do processo completo é totalmente fracionado. Então, há uma pessoa, uma equipe que se especializa em criar o projeto do produto. Outra parte, que não vai ter uma ligação direta com essa primeira equipe que projeta, vai ser a equipe que executa o processo. E vai ter uma outra equipe que vai pensar a embalagem do produto. Outra equipe que vai pensar as vendas desse produto e o contato com o consumidor. Então, são as principais diferenças entre produtos artesanais e produtos industriais. E tanto os produtos artesanais quanto os produtos industriais, eles podem ser classificados, então, em 4 tipos de produtos. Então, nós vamos ter os produtos de consumo.
que, apesar, né, de todos os produtos industriais eles serem elaborados para o consumo, vão receber essa classificação aqueles que, ao serem utilizados, deixam de existir. Eles são, portanto, mais efêmeros que os demais e geralmente destinados a uma só utilização, como os alimentos, os produtos de higiene e limpeza, as velas, fósforos, entre tantos outros produtos. Nessa imagem nós temos então alguns exemplos, né, desses produtos que são considerados de consumo, porque um fósforo, quando a gente risca o fósforo, ele se consome e a gente utiliza o efeito desse objeto que se consome. A gente utiliza o fogo, o calor produzido por esse fósforo. Uma vela, da mesma forma, a gente se utiliza do efeito dela, né, da luminosidade, talvez do calor também da chama, mas ao longo do uso dessa vela, essa cera vai derreter, ela vai consumir totalmente o pavio e vai deixar de existir. Um perfume também a gente vai utilizar o líquido que está dentro do frasco. E aí uma coisa interessante para se pensar sobre os produtos de consumo é que eles praticamente sempre estarão com uma embalagem que não é um produto de consumo. Que, pelo contrário, a embalagem dos produtos de consumo vão ter uma durabilidade muito maior do que a do próprio produto. Os fósforos, eles têm uma duração de segundos, quando a gente risca um fósforo, mas eles precisam estar guardados em algum lugar que se mantenha íntegro enquanto esse fósforo tiver uma vida útil. Então, precisa de uma caixa, né, que é feita também às vezes de papelão, às vezes de um corte de madeira, muito fininha, mas que essa caixa, por mais frágil que ela seja, é o suficiente para condicionar lá os seus 40 palitos. Uma vez que deu tempo de utilizar os 40 palitos da caixa, a caixa já não tem mais utilidade, mas ela ainda assim permanece. O perfume também é um exemplo muito interessante, porque se o perfume estiver numa embalagem que não esteja bem vedada, o perfume ele pode evaporar. Então, o perfume ele pode se consumir sem que o usuário o consuma. Então, isso não é interessante. Se eu tenho um bom perfume, eu quero que esse perfume se mantenha íntegro por todo o tempo que eu tiver para poder utilizá-lo. Então, as embalagens de perfume elas são feitas de um modo que elas são muito bem vedadas. E elas também não são feitas de quaisquer materiais. Geralmente, elas são feitas com corpo de vidro, é a parte onde fica a maior parte do perfume, mas toda a parte de mecanismo, de borrifador, de tampa, também são feitas não com um plástico qualquer, não é com garrafa PET. Ele é feito com materiais também que vão ser resistentes e que não vão influenciar no produto de consumo. Então, um bom perfume, se ele estiver numa embalagem que, por exemplo, seja uma embalagem plástica, e esse plástico, com o tempo, soltar partículas, ele pode mudar o cheiro do perfume. Isso não é bom para o produto. Então, muitas vezes, a gente até reconhece o produto de consumo mais pela embalagem do que pelo produto. Então, seria muito mais difícil a gente chegar numa perfumaria e pedir, eu quero aquele perfume que tem uma fragrância, eu nem sei como explicar isso para uma pessoa, um cheiro que eu senti, porque isso é muito pessoal. A maneira como cada um sente um cheiro é muito pessoal. Então, é mais fácil eu chegar numa loja e dizer, eu quero um perfume que o frasco dele tinha um formato assim, 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 que tinha as cores assim. E provavelmente o vendedor vai dizer, é esse aqui. Porque ele já reconhece, né, já está na memória de quem viu, de quem sentiu esse cheiro e viu a embalagem, e passar a informação da embalagem para uma outra pessoa. Se nós pensarmos também uma embalagem de sorvete, por exemplo, a gente já tem uma ideia, né, de como é normalmente uma embalagem de sorvete. E aí é muito bom quando a gente chega em casa, abre o congelador e vê aquele pote de sorvete lá dentro e diz, é hoje que eu vou me entupir
entupir de sorvete. E aí, quando pega aquele pote, vem geladinho assim na mão, abre a tampa, não é sorvete, é feijão. A gente já tem uma expectativa do que vai encontrar, porque já reconhece a embalagem, e essa embalagem já tem uma associação com o tipo de produto que geralmente se usa naquela embalagem. E a gente se frustra também por descobrir que aquela embalagem serve para muitas outras coisas, não só para o seu produto original. Os produtos para uso indireto, esses geralmente vão permanecer ocultos ao usuário durante a sua utilização, porque eles fazem parte de um sistema maior e mais complexo que o usuário ele vai desfrutar no conjunto de seus efeitos práticos finais. O que quer dizer que, se a gente utiliza um ventilador, na maior parte das vezes, a gente não faz ideia de quantos objetos estão dentro ou compondo esse ventilador para que chegue no resultado final, que é fazer vento. Então, esses objetos de uso indireto, geralmente eles vão ser mais reconhecidos por quem fabrica o objeto principal, que é composto por esses objetos indiretos, ou por quem faz a manutenção desse objeto. Se nós pensarmos em qualquer objeto que seja composto, composto por vários pequenos objetos, a maioria deles a gente não tem uma ideia muito clara do que tem dentro. A gente só descobre quando alguém abre ou quando quebra ele, e aí vê, então é assim por dentro. A gente imagina, por exemplo, que um controle remoto atual seja uma coisa cheia de fios por dentro. Muita gente imagina isso e fica, às vezes, muito frustrado quando abre o controle e vê que não tem nenhum fio. Os objetos de uso indireto, eles podem ser de variados tipos. Eles podem cumprir funções que são hidráulicas, funções mecânicas, funções eletrônicas, e cada objeto ele também vai ter o seu histórico de criação para cumprir com uma certa necessidade. Se em algum momento nós analisarmos um LED, por exemplo, a gente sabe qual é a função específica do LED, é emitir luz. Mas houve todo um histórico na produção de luz artificial para chegar até o LED, que começou desde conchas com óleos vegetais ou animais, que queimando aquele óleo ficavam gerando luz, as lâmpadas a gás, as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes, e que vai chegar até o LED, que vai produzir muito mais luz do que uma lâmpada a gás e consumir uma quantidade mínima de energia. Uma engrenagem que ela é feita de plástico, ela pode ser muito útil para determinados mecanismos que não exijam tanta força ou tanto atrito, mas essa engrenagem de plástico colocada num outro mecanismo que exija muita força, ela provavelmente não vai aguentar. Então precisa que essa engrenagem seja feita de metal. Então, o tipo de matéria com o qual é feito um produto para uso indireto vai ter completa relação com o todo que ele compõe. E os produtos para uso coletivo são aqueles que são específicos para determinados grupos de pessoas. O uso coletivo desses objetos pode variar na quantidade de pessoas que formam um grupo de uso, como um casal, uma grande família, os funcionários de uma empresa ou todos os habitantes de uma cidade. Isso também vai determinar o grau de envolvimento do grupo de uso com o objeto. Como, por exemplo, uma televisão. A televisão ela pode ser considerada um objeto para uso coletivo, mesmo considerando que em muitas casas há uma televisão para cada cômodo e mais de uma televisão para cada habitante da casa. Mesmo assim, se nós tivermos uma televisão na sala e tivermos 4 pessoas morando nessa casa, as 4 pessoas podem assistir a mesma televisão ao mesmo tempo. Portanto, é um produto de um uso coletivo. Contudo, é um grupo pequeno.
né? São apenas 4 pessoas. Se essa televisão, por algum motivo, parar de funcionar, essas 4 pessoas vão se sentir muito afetadas pelo não uso desse objeto. Então, as 4 pessoas, muito provavelmente, vão ficar chateadas, vão procurar meios para que essa TV seja consertada ou substituída. Se a gente pensar num banco de praça, ele também é um objeto para uso coletivo, mas que ele atende um grupo muito maior de pessoas. Um banco de praça ele vai atender todas as pessoas que vivem e as que não vivem, mas que passam por uma cidade, por exemplo. Digamos que uma cidade tenha 10 mil habitantes. Este banco ele pode ser usado por 10 mil pessoas. Claro que não todas exatamente ao mesmo tempo, em grupos de 3, 4 pessoas por vez, mas é um objeto que está lá à disposição de 10 mil pessoas. Se esse banco quebrar, se ele estiver muito sujo ou se ele desaparecer, talvez e muito provavelmente não serão as 10 mil pessoas que vão sentir falta desse banco. Porque das 10 mil pessoas, pode ser que só, sei lá, 500 delas é que utilizem com frequência esse banco. Todas as outras pessoas, talvez, algumas notem, outras se comovam porque sabem que há outras pessoas que usam e agora não podem mais usar, mas a interação deste objeto com um grupo muito grande é muito diferente da interação de uma televisão com um grupo menor de pessoas. Então, as relações que vão se estabelecer entre um objeto de uso coletivo e as pessoas que interagem com esse objeto vai ser muito variável, porque depende do objeto, depende da necessidade deste objeto para as pessoas e depende da quantidade de pessoas que formam esse grupo de uso do objeto. E os produtos para uso individual vão ser exatamente o oposto desses produtos de uso coletivo, que vão ser esses objetos que se destinam a uma relação direta e individual com o seu usuário. Essa categoria de objetos, ela possui uma durabilidade que ela é maior do que o dos produtos de consumo, porque ela se destina a uma certa quantidade de ciclos de uso. E essa quantidade de ciclos de uso ela vai variar conforme a resistência do material e, inclusive, com relação ao desejo provocado no usuário para substituir esse objeto por um modelo diferente. Como, por exemplo, um telefone celular. Ele é um objeto que ele é construído para ter uma certa vida útil. Ele vai durar durante alguns anos, ele vai ser funcional durante algum tempo. Digamos que o meu telefone celular ele dure 15 anos. Pode ser que ele funcione durante esses 15 anos, que eu cuide muito bem dele e que ele funcione bem durante 15 anos. Mas pode ser que 2 anos, não nem isso, 1 ano depois que eu adquiri o meu telefone, eu comece a perceber que há outro modelo de telefone que é melhor do que o que eu tenho, que ele oferece mais funções, que ele oferece mais tempo de bateria, que ele oferece mais praticidade no uso. E aí isso me desperta um desejo de querer trocar de objeto. Então, muitas vezes, nós trocamos os objetos com os quais nós interagimos, às vezes por uma necessidade, porque esse objeto não cumpre mais a sua função, e outras vezes porque a gente só tem um desejo de substituí-lo, porque a gente é convencido por diversas formas, e aí vem o papel do marketing, e aí nós somos convencidos a dizer que este aqui não tem mais a função que tinha antes. Agora tem um outro que tem uma função melhor. Por isso eu quero esse produto com uma função melhor. Outra característica dos produtos de uso individual, como eles têm essa característica de estar muito ligados a quem usa, porque é um objeto que só uma pessoa vai usar por vez. Se eu compro um chapéu, eu vou conseguir colocar só uma cabeça no chapéu por vez. Os óculos é para serem usados por uma pessoa por vez. Fones de ouvido, relógios de pulso, escovas de dentes. Então, esses objetos,
eles geralmente eles têm uma relação com o seu usuário que é muito íntima, é uma relação muito próxima, a ponto de muitas vezes a gente misturar as coisas e a gente começar a perceber objeto e usuário como uma coisa só. Uma pessoa que usa óculos há muitos anos, e a gente está acostumado a sempre ver essa pessoa usando óculos, se ela aparece um dia sem os óculos, às vezes a gente fica se perguntando, peraí, o que está diferente na pessoa? Até que a gente se dá conta, está sem óculos. Porque é como se os óculos já fizessem parte dessa pessoa, como se a pessoa não fosse a mesma sem o objeto. E aí, em alguns casos, a gente passa a identificar a pessoa pelo objeto. Lá vai aquele fulano de óculos, lá vai o fulano de chapéu, lá vai o fulano de sapato vermelho. Então, a gente, quando se habitua a sempre estar em contato com determinada pessoa que está sempre em relação a um determinado objeto, a gente já identifica ela com o objeto. E em alguns casos, a gente pode perceber que essa fusão entre pessoa e objeto, ela cria situações bastante curiosas. Como, por exemplo, essa imagem da armação de óculos, que nós temos ali no centro da tela à direita, é um modelo de óculos que John Lennon costumava usar. Então, muitas pessoas, quando veem uma armação de óculos como essa, já identificam, são os óculos do John Lennon. Mas estes não são os óculos do John Lennon. Os óculos do John Lennon, os que realmente eram dele, estão em um museu. Agora, se eu vou a uma ótica e vejo esses óculos, pode ser que eu pense, opa, são os óculos do John Lennon. Ou um outro personagem bastante conhecido, que usa um modelo de óculos parecido com esse, também é o personagem Harry Potter. Então eu vejo os óculos, os óculos do Harry Potter. Não, esses não são os óculos do Harry Potter. Mas eu já associo o objeto a determinada pessoa, um determinado personagem que é muito reconhecido. Assim como o chapéu, essa imagem do chapéu que nós temos ali na tela, é um chapéu que era bastante usado pelo guitarrista Jimi Hendrix. Então as pessoas olham para o chapéu e dizem, o chapéu do Jimi Hendrix. Ou se olham um chapéu parecido com o que Charlie Chaplin utilizava, dizem a mesma coisa, o chapéu do Charlie Chaplin. Então, pode acontecer também do objeto ser identificado com o usuário. Não só o usuário identificado pelo objeto, mas o caminho contrário também, do objeto se tornar parte de um determinado usuário que foi amplamente reconhecido. E todas essas classificações de objetos que o Lobar traz, sendo eles artesanais ou industriais, sendo de objetos de consumo, sendo de uso indireto, sendo de uso individual ou coletivo, todos esses objetos eles vão ter 3 funções. E essas 3 funções elas estarão presentes ao mesmo tempo. As 3 funções que são a função prática, a função estética e a função simbólica, elas estarão presentes concomitantemente no objeto. O que pode acontecer é que um mesmo objeto vai ter mais de uma função ou uma dessas funções mais destacada do que as outras. Como, por exemplo, essas 3 imagens de canetas. Observando essas canetas, a gente consegue ver que todas elas possuem uma função prática. Essa função prática ela é muito evidente e ela pode, todas as 3 canetas podem cumprir tranquilamente essa função prática, que é a de fornecer tinta para escrever. Então, quando essa caneta estiver em contato com o papel e em movimento, ela vai liberar uma certa quantidade de tinta que vai permitir ao usuário escrever com essa caneta. Então, a função prática é evidente nas 3.
Mas as três canetas, elas possuem uma função estética que vai ser diferenciada entre elas, porque nós olhamos para as canetas e nós reconhecemos que são canetas diferentes. A primeira caneta, ela tem uma característica estética dela que é bastante simples. Ela tem um corpo completamente reto, ela tem uma tampa em formato ogival e tem a parte da carga da caneta que está interna, né, num corpo que é transparente, e uma ponta, né, que faz a função de liberar a tinta. E nós vemos que há uma sobriedade também, né, nas cores, é um tom de azul, que não é muito chamativo. Temos um corpo que é transparente, que também é muito funcional, porque daí nós já sabemos o quanto de tinta ainda tem na caneta. Ela não tem desenhos, não tem relevos, é uma estrutura, né, física, uma estrutura visual que é muito simples, porque ela cumpre com uma função que é muito simples, ela serve para escrever. A caneta do meio, ela já tem uma outra característica estética. É uma caneta que ela tem um mecanismo para acionar a caneta, né, para ir recolher essa ponta dela, né, que vai liberar a tinta. Então já ela é mais complexa. Ela tem uma mecânica envolvida nisso para fazê-la funcionar. Ela tem um contraste de cores que é mais chamativo, né? Tem partes pretas, uma parte branca e partes prateadas. Ela tem um desenho que é diferenciado, né? Ela parece que forma, né, pedaços de curvas que se encaixariam, né? A parte preta embaixo, a parte preta em cima. Se não houvesse a parte branca, é como se ela se encaixasse. Então ela já causa sensações quando a gente observa essa caneta. A caneta à direita, a gente vê que ela, primeiro, ela é feita de um material diferenciado, ela é de metal, né? E essa especificamente é uma caneta feita de ouro. Então ela também é feita de um metal nobre, de um metal que vai atravessar os séculos, né? Já as duas primeiras canetas vão durar alguns anos, no máximo. Essa caneta ela vai durar muito tempo, é feita de ouro, é um material muito nobre, e ela tem uma série de detalhes muito pequenos, né, que são detalhes que só quem estiver em contato com essa caneta, estiver muito próximo dela, que vai conseguir notar. Né? Ela tem todo um trabalhado no corpo dela inteiro, o clipe dela, né, onde vai ser fixado num bolso, num papel, ele também é todo trabalhado, tem um formato diferenciado. Então, a função prática das três canetas é exatamente a mesma. A função estética delas já se diferencia completamente. E a terceira questão, que é a função simbólica, né? O que simboliza cada uma dessas canetas também vai ser completamente diferente. E o que elas simbolizam vai ter a ver também com a questão estética. Porque a primeira caneta, ela é uma caneta que todos sabem que é uma caneta que ela é muito simples e que ela custa pouquíssimo, ela custa R$1,50, R$2. É uma caneta que ela é feita para ser pensada apenas para o uso dela. Ela tem que escrever, é isso. Ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser elegante, ela não precisa de mais nada. Isso nos leva a pensar que uma pessoa que utiliza esta primeira caneta tem uma condição social, tem uma condição econômica, vai ter uma forma de estar no mundo que é diferente de alguém que usa a caneta da direita. Porque quem é a pessoa que, primeiro, tem dinheiro para comprar uma caneta de ouro? Segundo, quem é a pessoa que vai andar tranquilamente na rua com uma caneta de ouro no bolso? Então, onde essa pessoa vai andar? Ela vai andar
numa rua que é muito suspeita, que é uma rua onde possivelmente tem ladrões, traficantes, ou que possa correr algum tipo de risco. Não, essa pessoa vai circular em ambientes onde ela se sinta absolutamente segura. E o que uma pessoa que pode escolher entre a caneta de uma extremidade ou da outra, por que ela escolhe esta caneta de ouro? O que ela quer mostrar para as pessoas? E aí a gente volta de novo para aquela questão de o que o objeto diz de você. Se eu escolho um determinado objeto, esse objeto vai falar mais de mim do que dele próprio. Porque eu decidi estar em interação com este objeto. Então, se eu escolho a primeira caneta, eu estou dizendo uma coisa. Se eu escolho a caneta do meio, eu estou dizendo outra coisa. Se eu escolho a caneta da direita, eu estou dizendo outra coisa. E as maneiras como a gente interage, como cada um interage com os objetos, vão comunicar. Às vezes, muito mais por meios inconscientes do que por meios conscientes. E aí vem toda a questão de leitura de imagem. O que a gente está lendo no outro por meio dos objetos que o outro está utilizando no seu dia a dia. E para finalizar, eu gostaria de propor um exercício. Bom, esse exercício ele consiste em montar uma coleção de objetos. Então, eu peço que você procure ao seu redor, aí na sua casa, no local onde você estiver, para que a gente, neste momento, monte essa coleção de objetos e que nas próximas oportunidades, nas próximas aulas que virão na sequência dessa, a gente consiga fazer um avanço nas relações com os objetos, que a gente possa começar a perceber de uma maneira diferente os objetos em nossa volta, para daí começar a experimentar esses objetos com o objetivo de chegar à cena. Então, para montar essa coleção de objetos, eu peço que escolha um objeto natural, um objeto modificado da natureza, um objeto artístico, um objeto artesanal, um objeto industrializado, um objeto de consumo, um objeto de uso indireto, um objeto de uso coletivo e um objeto de uso individual. Bom, todas essas categorias são essas que foram apresentadas por meio destes slides desta aula. Então, o objeto natural, o objeto modificado da natureza, o objeto artístico, vão ser esses, conforme essas classificações apresentadas. O objeto artesanal, ele vai ser, consequentemente, um objeto de uso. Então, que seja um objeto de uso artesanal. E que o objeto industrializado também será um objeto de uso, mas com a característica de ser um objeto que foi feito com as características da industrialização, feito em larga escala, que não seja um produto artesanal. Além destes, vão procurar um objeto de consumo, e ele pode, tanto o objeto de consumo, o de uso indireto, o de uso coletivo e o de uso individual, eles podem ser objetos artesanais ou industrializados. Aí é indiferente, fica a sua escolha. Tá? Mas um objeto vai ser escolhido para ser a principal característica dele, o objeto industrializado. E outro objeto vai ser o de consumo, mesmo que repita, que seja industrializado também, mas que seja prioritariamente, que chame mais a sua atenção, que ele seja de consumo, outro que seja de uso indireto, outro que seja de uso coletivo, outro seja de uso individual. Para além destes objetos que foram destacados aqui, que foram apresentados os conceitos sobre eles, eu gostaria também que você selecionasse um objeto que você relaciona este objeto a uma memória que seja importante para você. Então você vai escolher um objeto que
sempre que você está em contato com esse objeto, que você interage de alguma maneira com esse objeto ele está relacionado a alguma memória sua, uma memória que você considere importante. E também um outro objeto relacionado, que você relacione esse objeto a uma outra pessoa. Então, claro, pode ser um objeto que também desperte uma memória, né, uma memória de uma outra pessoa, mas que tenha como principal característica um objeto que remete você a uma outra pessoa e o objeto que vai lhe trazer uma memória importante. Portanto, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serão 11 objetos nessa coleção. Se não conseguir encontrar algum deles, tudo bem. Nós seguiremos mesmo com algum objeto a menos. Mas que preferencialmente tenha todos esses objetos, um de cada. E estas são, então, as principais referências utilizadas para esta primeira aula e que dão base, né, para todo o conteúdo que foi trazido aqui por estes slides e pelos meus comentários. Caso alguém queira se aprofundar, né, nessas questões abordadas, né, pode procurar tanto o livro Design Industrial quanto a tese, que os dois estão à disposição em bibliotecas presenciais e virtuais. Caso alguém queira entrar em contato comigo, também me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, comentários e sugestões também sobre o trabalho que foi desenvolvido aqui. Agradeço muito a todos que puderam permanecer até este momento, acompanhando as informações, e espero estar em contato com vocês agora na sequência, na próxima aula também. Muito obrigado.